Boa tarde! Hoje é dia de falar sobre vida plena, sucesso e crenças, que são os padrões de pensamentos registrados aí dentro de você. Nessa live relâmpago, mas essencial e enriquecedora, tanto para a vida pessoal quanto profissional, aí decidi fazer essa live no nosso almoço para compartilhar esse conhecimento que vai ser uma virada de chave para você criar uma nova realidade, para você abrir novos caminhos para ter uma vida ainda mais plena, potencializar sim seus resultados, ter alta performance, mas de uma forma que seja saudável para você. Bora falar sobre isso? Lu, seja muito bem-vinda. Me fala se vocês me veem e me ouvem bem, por favor. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live, fixar nos comentários. E é um assunto que eu sou apaixonada, que eu vejo sempre dentro dos meus atendimentos. Postei, né, que hoje de terça é o dia que eu faço atendimento da mentoria avançada Volare, que são os atendimentos da mentoria em que a gente trabalha tanto processos de mudanças na carreira, quanto potencialização de resultados, mas conectados com tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês, que é algo que é primordial. E que às vezes você vai falar, nossa, Su, é verdade, eu já tinha ouvido falar sobre, mas hoje é o momento, porque não é sobre ouvir falar, não é sobre acumular mais conhecimento, mas sobre internalizar. E você vai perceber o poder de transformação na sua vida e nos seus resultados que isso tem. Então, bora lá para a prática, enquanto o Instagram vai avisando, o pessoal vai fazendo a pausa para almoço e vai vindo aqui com a gente. O que acontece, gente? Primeiro ponto, é essencial para qualquer coisa que você quer realizar que você tenha clareza, né, daquilo que você quer realizar. E quando eu falo clareza, não é sobre, se eu quero ter uma vida plena. Mas o que é uma vida plena? Pensa assim, que se fosse explicar para uma criança de 5 anos o que você deseja, como que você explicaria? Por quê? Isso está conectado com as crenças e já vou explicar. Vocês vão perceber que, como eu sempre faço dentro das lives, dentro do processo de mentoria também, eu falo que a gente vai montando um grande quebra-cabeça. Desde criança eu sempre amei montar quebra-cabeça. Durante muitos anos, quando eu trabalhava no mundo corporativo, quando eu trabalhava como CLT nas empresas, eu trabalhei com essa melhoria e desenho de processo, né, que a gente vai fazendo os fluxos de, segue por esse caminho, se tal situação acontecer, segue por esse. E hoje eu faço isso, mas de uma outra forma, conectando razão e emoção, conectando esses padrões de pensamentos, olhando também para os traumas que pode estar impedindo o fluxo da sua vida de seguir, para que você possa se apropriar do seu valor, da sua história e potencializar sua vida cada vez mais. Então vamos primeiro falar sobre a clareza. O que é importante? É você ter clareza do que você quer conquistar, mas de uma forma mensurável. O que é uma vida plena? Por exemplo, para você, o que seria, como que você gostaria de estar vivendo e falasse assim, nossa, isso aqui para mim é plenitude, isso é viver uma vida plena. O que é sucesso para você? Como você conseguiria medir? Como você gostaria de se sentir? Por quê? Aí a gente vai para um outro viés. O que você aprendeu sobre sucesso? O que você ouvia sobre sucesso? Dentro da sua história, na infância, na sua família, onde você morava, você via seus pais, as pessoas que você conviveu, terem uma vida plena? O que você aprendeu sobre trabalho, sobre dinheiro? Eu sei que grande parte de nós ouvia, né? Dinheiro é sujo, que era para não colocar o dinheiro na boca quando a gente era criança, né? Ou não pegar a cédula e depois colocar a mão na boca, porque aquela cédula passou na mão de um monte de gente. Só que o que a gente grava? Qual que é o registro? Qual que é a crença que fica? O dinheiro é algo que é ruim, é sujo, não posso chegar perto, percebe? Aqui já vão vindo a base do que a gente vai construir aqui hoje, que a gente vai trabalhar de forma profunda no domingo no nosso workshop Mãe, Vida e Sucesso. Então, a partir do momento que você começa a ter consciência da construção do que você aprendeu, você pode ir transformando a sua realidade. Porque como que funciona? O que a gente tem, todos nós, isso vale para todo mundo, registrado dentro de nós,
de crenças. O que são crenças? São, eu tô parecendo Cebolinha, né? Agora que eu vi. São padrões de pensamentos. São registros que você foi gravando aí dentro de você. E pode ser que até hoje você continua repetindo essa gravação. A gravação que seus pais também repetiram dos seus avós, que repetiram dos seus bisavós. Mesmo que às vezes você olhe e fale, não, eu quero ser diferente. Ah, mas eu tenho essa formação, eu tenho esse conhecimento. Mas de uma forma inconsciente, quais gravações você tem repetido? Porque quando a gente fala sobre pensamentos, o que acontece? Os nossos pensamentos, eles geram ações. Através daquilo que eu penso, eu vou sentir algumas coisas, eu vou ter percepções, eu vou entrar em ação, eu terei comportamentos a partir dos meus pensamentos. E através disso, das minhas ações, dos meus comportamentos, eu terei resultados. Só que o que é o pulo do gato? O que é o X da questão? O que é a virada de chave aqui? É que quando grande parte de nós, isso acontecia também comigo, olhava e falava assim sobre pensamentos, eu acreditava que eram os pensamentos racionais. Ah, tá bom, eu penso que eu quero prosperar, eu penso que eu quero ter mais leveza porque eu vivo na correria, eu penso que eu quero me cobrar menos, eu quero deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquila. Meu Deus, eu penso que eu quero parar, que todo mundo fique me pedindo coisas toda hora, de me sobrecarregar. Eu penso que eu quero ter mais resultados, mas de uma forma mais saudável. E aí, se eu pensar dessa forma, ok, meus pensamentos estão ótimos. Só que mais de 90% do nosso dia, para suas decisões, para suas ações, para suas escolhas, para o que você vai sentir, não são esses pensamentos racionais e conscientes que regem. São os pensamentos, as gravações inconscientes. Então, a partir dessas gravações, que às vezes você nem toma consciência, e que em grande parte dos casos vão na contramão, e me fala se está fazendo sentido, se estiver confuso, fica à vontade para perguntar. Vão na contramão daquilo que você deseja, é onde você se sabota. É onde aquilo que você pensa, você cria como realidade, só que a realidade que você olha e você fala assim, mas eu não queria isso. Não, mas eu queria ter mais resultados. Ah, eu queria conseguir conciliar a vida pessoal e profissional. Ah, eu queria, tem gente que vem, que eu atendo ainda a mentoria Volare, que quer fazer transição de carreira. Ah, eu queria fazer essa transição de carreira, mas faz 10 anos. Ou até com relação à procrastinação. Olha isso. E eu falei nos stories ontem, né, com relação a essa questão de procrastinação. O que acontece? Primeiro ponto. Procrastinar não é não fazer nada. Não é sobre, eu não tô fazendo absolutamente nada. Grande parte das pessoas, principalmente o público que eu atendo, quando procrastina, tá fazendo 500 outras coisas. Só que essas 500 coisas é aquilo que você sabe que faz bem feito, que tá acostumado, que faz o piloto automático, mas não aquilo que vai te levar na direção que racionalmente você diz que deseja. Trazendo o exemplo da transição de carreira. Se eu quero mudar, ou eu quero mudar de empresa, eu quero melhorar meus resultados, quero ter tempo pra mim, fazer a mudança que você deseja realizar. Aquela meta, sabe que você colocou no começo do ano e que às vezes já vem de anos se arrastando? Eu quero isso. Só que a hora que eu vejo, eu deixei pra depois. Já passou metade de 2025. Daqui a pouco a gente tá em 2026 e ficou. É uma procrastinação. E por que eu procrastino? Se dentro do meu pensamento racional eu falo que eu quero isso? Porque dentro dos pensamentos, das crenças, das gravações que você tem dentro de você, se você der esse passo, você corre o risco de se sentir rejeitada, de se sentir excluída, das pessoas julgarem, de se sentir sozinha, abandonada de novo, ou de continuar sendo pesado como é, ou das pessoas que você ama se afastarem. Você corre o risco de ser diferente das pessoas do ambiente que você convive. E para o ser humano, para a nossa parte mais primitiva, que é a nossa parte da sobrevivência, que voz que fica gritando aí dentro de você? Não!
Gente, não pode ficar... Sabe os bonequinhos do Divertidamente? Pensa mais ou menos desse jeito. O bonequinho falando assim, não, a gente não pode ficar sozinha. Calma, não dá pra lidar com isso, vai ser muito pesado. E se eu não for perfeita? E se não sei o que, se não sei o que. E aí, o que acontece? A hora que você senta pra fazer algo, que você fala, eu quero muito isso. A hora que você vê seu pensamento já tá longe, você já tá fazendo outra e outra coisa. E aí, onde você percebe na sua vida que os mesmos ciclos sempre se repetem, que é sempre pesado demais, e vai vindo a exaustão. Aí a gente fala assim, né? Quem nunca fala assim, nossa, mas parece que esse negócio com a idade piora. Meu Deus, por que estão passando o tempo, com a idade esse negócio só vai piorando? O que tá acontecendo? Por quê? Você vai repetindo tanto essa crença, tanto esse padrão de pensamento, que era algo que lá atrás era só um buraquinho, era só uma feridinha, e aquilo vai se tornando enorme. E qual que é a tendência nossa, né, do ser humano? Eu pego aquilo que está no meu racional, tem algo que está me incomodando, porque eu quero desbloquear, eu quero destravar, eu quero prosperar, eu quero ter sucesso, eu quero ter uma vida plena, eu quero ter tempo para mim. E aí você começa, para quem se cobra, se cobrar ainda mais porque as coisas não estão acontecendo e começa a buscar fora. Eu vou fazer mais uma atividade, eu vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais isso, eu vou fazer mais aquilo. Só que percebe que a resposta está dentro. Porque essa gravação inconsciente, essa crença, esse padrão de pensamento, como eu trouxe o exemplo, né, do dinheiro é sujo, mas pode estar relacionado também ao trabalho, o trabalho eu aprendi. E quando eu falo aprender, não é necessariamente que foi verbalizado para você, mas pensa assim, vamos fazer o seguinte, não vamos nem pensar, eu quero que você se permita sentir. Vamos fazer isso? Você vai fazer o seguinte, se precisar, fecha os seus olhos, imagina, começa a se lembrar da casa que você vivia lá na sua infância, lá com seus pais, com avós, com tios, enfim, com as pessoas que você mais conviveu, com o ambiente que você vivia lá na sua infância. Feche os seus olhos e imagina você nessa casa. Meus pais mudavam muito de casa, a gente nunca parava. A casa que a sua mente, que o seu coração trouxer. Imagina que você está lá naquela casa, que você viveu lá na infância. Que você está lá naquela casa de novo. E imagina que você está ali de fora assistindo, olhando para sua criança, para os seus pais, para seus tios, para seus avós, para as pessoas que você conviveu, olhando para essa dinâmica. Vai observando e percebendo como que era, ou qual que era a sensação, o que você aprendeu ali sobre dinheiro, sobre trabalho. Eu tô vendo aqui, nossa, meu pai, minha mãe chegavam exaustos, eu vi os sacrifícios, era sempre difícil para pagar as contas. Vai observando e veja como você se sente nessa casa, olhando essa dinâmica, se ali tinha uma vida plena. Quais foram? Começa a perceber que padrões, que crenças, que pensamentos que você começou a gravar aí nesse ambiente. Vai percebendo como que fica seu corpo, como é estar aí. Como você se sente. Percebe, inclusive, o que você aprendeu sobre você. Sobre a forma que muitas vezes você precisaria se comportar. Imagina que você está assistindo tudo de camarote. E percebe no corpo, porque no nosso corpo ficam registrados também os nossos traumas, os nossos medos. Isso, muito bom. Aí respira bem fundo, vai voltando aqui comigo. Quem tiver fechado os olhos aos pouquinhos vai abrindo. E me conta, como que foi observar lá? E mais do que isso, de acordo com o que você observava, porque não é sobre falar. É sobre o que a sua criança percebeu, sobre o que você aprendeu e que muitas vezes é um padrão que vem sendo repetido de geração em geração, mas você tem a possibilidade de quebrar. Não é sobre o que você viveu,
é sobre como você escolhe lidar e cuidar disso a partir de agora. Então, se lá atrás você aprendeu, que eu acho que foi o que grande parte de nós aprendeu, que o trabalho é pesado, é com sacrifício, meu Deus, contando os dias para chegar sexta-feira. Mesmo que hoje você esteja em um trabalho em que você sente realização, se você não cuida dessa crença, desse padrão de pensamento, o que acontece? Eu tô feliz com o que eu faço. Aí o resultado trava, bloqueia. Aí quando as coisas começam a deslanchar, você tem um imprevisto. Por quê, Su? Porque dentro de você, dentro desse padrão, dessa crença que foi registrada precisa ser pesado, precisa ser com sacrifícios. Então, a hora que começa a ser diferente do que está registrado, sua mente começa a emitir um sinal de alerta. Estamos em perigo, não é assim que as coisas funcionam. Lembra do bonequinho do Divertidamente? E aí, o que acontece? Sem você se dar conta, você se sabota. Percebe o quanto os nossos pensamentos, as nossas crenças são poderosas? Tudo começa na nossa mente. Quando eu falo sobre mente, automaticamente já se pensa sobre o racional, mas é muito além. Pensa, a hora que eu falo sobre mente, que é a conexão de razão e emoção. Dos registros emocionais que existem aí dentro de você. Porque essas crenças vão criar padrões de pensamentos que foram estruturados ali na infância e vem se repetindo. E a partir disso, você traz esses padrões para a fase adulta. E tem padrões positivos também. Isso eu ouvia que eu ia conseguir, eu era muito estimulada pelos meus pais, enfim. Perfeito. Tem pessoas que muitas vezes querem empreender e vêm de uma família de empreendedores e aí dentro disso já tem crenças positivas com relação a ter seu próprio negócio. Como existem pessoas que ouviam, como eu, precisa prestar concurso, que é mais seguro. Então percebe que a crença de aqui no concurso ou trabalhar, como eu trabalhava em uma multinacional, é seguro. Epa, aqui não. E aí o que acontecia? A hora que eu vou fazer a transição de carreira, a hora que eu vou ter o meu negócio, se eu não olho para essa crença, eu me saboto. A hora que eu sento para fazer um planejamento da mudança que eu quero realizar na minha vida, no meu caso, né, da transição de carreira, que eu vou colocar um prazo, que eu vou fazer toda a estrutura para que eu faça essa transição de carreira de uma forma que seja saudável para mim emocionalmente falando, se eu não cuido dessa primeira gravação que foi por anos registrada, eu me saboto. Sem querer. Porque eu tenho consciência só do padrão de pensamento de eu quero trabalhar com desenvolvimento humano, eu amo estar com pessoas, só que dentro de mim tá falando, socorro, não faz isso! Teu próprio negócio não dá certo no Brasil. Ou pode ser que dentro da sua mente, teve uma mentorada minha, que a gente trabalhou isso, e dentro das crenças, dos padrões de pensamento que ela tinha, um deles era justamente que precisa ser pesado, que precisa ser com sacrifícios. Então, ela sempre trabalhou absurdamente. E não é sobre não ter comprometimento, não é sobre não ter dedicação. É claro que existem momentos que a gente precisa investir ainda mais energia. A vida é movimento, não é sobre não fazer nada. Mas é sobre não precisar ser com sacrifícios, não precisar afetar inclusive a saúde, que era o que acontecia comigo. A única forma de eu parar era adoecendo. A única forma de eu me permitir baixar a guarda e receber um pouquinho de cuidado, por exemplo, era adoecendo. E aí a gente começou, né, o processo de mentoria, e aí o que aconteceu? Ela tinha esse padrão de pensamento. Só que como a gente foi trabalhando, a hora que as coisas começaram a ficar mais leves, isso não quer dizer que ela não estava fazendo, mas que ela foi aprendendo a fazer de uma forma mais saudável, ela falou assim pra mim, Su, eu senti tanta culpa, foi tão esquisito, porque ela tá vindo contra um padrão de pensamento de que precisa ser por sacrifícios. E esse padrão de pensamento pode vir até, vou trazer um outro caso, de uma pessoa que eu atendi, que contou assim, Su, chegava no final de semana, que eu queria às vezes dormir mais um pouco porque não tinha escola, minha mãe me acordava cedo e falava assim, viu,
bora trabalhar, tem que fazer acontecer e não sei o que. Aí qual que é o padrão? Eu não posso relaxar. Lu, eu também fui assim, eu adoecia muito, só parava de trabalhar muito por esse motivo. Porque qual que é o nosso padrão de pensamento? O que foi que a gente aprendeu? Eu só tenho valor, eu só tenho utilidade se eu ficar executando o tempo todo. Olha que doido! Olha que doido que acontece com a gente. Por mais que racionalmente, eu quero, não sei o que, não. O que acontecia muitas vezes comigo, por exemplo? Agendei uma massagem. Eu marcava a massagem só quando tava com as costas travadas. E aí eu ia comentar com alguém, vou hoje na massagem, aí eu já justificava. Ou quando era muito corrido, nossa, porque essa semana foi muito corrido, porque não sei o quê. É como se eu não pudesse ter esse momento pra mim. Como tem pessoas que às vezes marcam massagem, marcam qualquer coisa, ou que estão passeando, estão viajando, e na mente tá carregando culpa, tá pensando o que precisa fazer. Nossa, tem isso. Chegando em casa preciso fazer A, B, C e D. O que é isso? É o padrão de pensamento que foi criado. E percebe que se essa crença está forte ainda dentro de você, aquilo que você vê, aquilo que você acredita, você vai criar na sua realidade. Você se sabota, inclusive com relação ao financeiro. Então, é muito importante, lembra que eu iniciei a live falando sobre a importância de você ter clareza do que você deseja? Porque percebe o quanto essas crenças, essas gravações são fortes? Então, o seu desejo também precisa ser forte. E Su, o que eu faço com essas crenças? Como que eu lido com isso? É importante criar um novo padrão. Mas primeiro você precisa tomar consciência e entender. A gente deu um pequeno passo aqui, né? De você visualizar, se imaginar ali na sua casa que você morava. Um outro passo que você pode fazer, que é possível eu trazer aqui em live, que a gente trabalha de uma forma mais profunda dentro da mentoria sistêmica, e a gente vai trabalhar esse processo de vida plena, sucesso, olhar para o dinheiro no nosso workshop de domingo. Quem quiser fazer a sua inscrição e garantir sua vaga, o workshop chama Mãe, Vida e Sucesso, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Pode enviar mãe aqui nos comentários ou depois mandar mãe por direct, que eu passo todas as informações, tá? Mas uma outra coisa que você pode fazer, que você pode começar a observar, é reservar um momento, sentar, colocar papel e caneta, e papel mesmo, papel, e listar que padrões, que situações que têm se repetido na sua vida. E quando eu falo padrões, situações, podem ser pessoas também. Su, eu só atraio pessoas que eu preciso ajudar, que eu preciso carregar, que eu tô sempre salvando. Eu mudo de empresa, eu mudo de trabalho, eu mudo de carreira, e mesmo assim eu só me sobrecarrego. Ou esse ciclo, né, que tanto eu quanto a Lu repetia, de eu fico trabalhando, não paro um minuto, eu fico até exaustão, eu só paro a hora que eu adoeço. O dinheiro vem e não fica. Toda vez que tem pessoas que eu atendo, que vêm me procurar, seja para mentoria, para constelação, sua hora que tá para liberar a vaga para mim, para eu ter essa promoção no trabalho, para acontecer algo, sempre surge um imprevisto. Por quê? A hora que você coloca no papel esses ciclos que estão se repetindo, você vai listando, olha, ponto importante, anota essa chave. Quando eu falo sobre ciclos que estão se repetindo, pode ser a situação em si específica, né? Quem aprendeu a fazer, quem tem medo de desagradar, se cobra para ser perfeito, vai fazer pelo outro, vai ser a pessoa que vai estar ali na pirâmide como salvadora de todos e vai atrair pessoas que querem receber. Que estão no lugar, a gente tem a salvadora, tem a outra ponta do triângulo, que é a pessoa que está no lugar de vítima, e vítima não é no sentido, não é que ela olhe de uma forma racional, se sente vítima. É aquela pessoa que se sentiu injustiçada, que tudo de errado acontece com ela, que aí ela vai buscar salvadores para isso. Ou tem o outro lugar que a gente chama de agressor ou perpetrador. Em outro momento faço uma live sobre isso, que é algo que a gente também trabalha dentro da mentoria,
que é geralmente aquela pessoa que é salvadora, se é a pessoa que ajuda todo mundo, pau pra toda obra, o disque emergência dos amigos, da família, mas você tem a sensação que quando você precisa não pode contar com ninguém. O que acontece? Começa a fazer tudo pra todo mundo, às vezes quer falar não, mas não consegue, e aí você começa a olhar, se conhecer, entender, fala, caramba, eu preciso estabelecer limites. Ou você já vai para outro extremo da irritação e começa a dizer não. E aí você vai da pessoa incrível, daquela pessoa boa, pra pessoa ruim, mal agradecida, percebe? Então, você vai para um outro extremo do nosso triângulo. Só que olha que doido. Falando de uma forma bem resumida, tá? Olha que loucura, porque a gente conecta isso inclusive com o olhar sistêmico. Você vai para esse lugar da pessoa mal agradecida, de nossa, como mudou, como não sei o que, aí alguém vai falar de você, alguém vai ficar bravo. E aí você descobre isso te incomoda, de caramba, eu sempre fiz tudo, agora que eu falo não, a pessoa acha ruim e você entra no lugar de vítima. Enquanto não se olha para essas crenças, para essas dinâmicas inconscientes, você fica rodando dentro desse triângulo. Isso está conectado inclusive com as nossas feridas emocionais. E todos os dias as pessoas convidam a gente para entrar no triângulo de dor delas. Nesse triângulo das relações. Tanto no ambiente profissional quanto no pessoal. Porque não tem como, não é põe crachá, tira crachá. Nós somos uma única pessoa. Isso que é o mais lindo perceber. E é algo que eu amo. Que é a minha missão de vida dentro do meu trabalho. Porque eu acredito muito que não tem como distinguir uma pessoa da outra. Nós somos um único ser. E tudo aquilo que você trabalha em você como pessoa, enquanto CPF, vai refletir para quem tem seu negócio em você enquanto CNPJ, vai refletir na CLT, na empresa que você trabalha, em como você se sente ali. Então, a hora que você começa a olhar para essas crenças, a entender e estabelecer um novo padrão de pensamento, você sai desse triângulo. Você diz, não, tá me convidando, mas não vou entrar não. Percebe? E aí, a hora que você para, então, para listar esses ciclos que vêm se repetindo, como eu estava falando, não é sobre a situação muitas vezes específica. Pode ser que existam situações diferentes que aconteceram na sua vida, que você fala, Su, não se repetiu. Só que, pega essa chave que está relacionada a esse triângulo. Só que a sensação, a forma que você se sentiu em situações diferentes é exatamente a mesma. Vou trazer um exemplo. Dentro do ambiente de trabalho, sempre me senti sobrecarregada, exausta, eu sempre fui a que resolvia tudo, a deixa comigo. A hora que você olha na sua vida pessoal, nossa, eu sempre atraí pessoas em amizade, em relacionamento amoroso, que sempre eu que tinha que fazer. Dentro da minha família, sou sempre eu. Percebe que aí vem essa sensação, e pode ser, quando a gente fala sobre sensações, pode ser que venha de uma forma bagunçada, porque as emoções, as sensações, as percepções não são organizadas como a razão. E isso que é importante integrar, esse razão e emoção. Porque a razão, depois ela vai colocar em ordem. Mas a emoção, a percepção precisa vir primeiro para você entender, porque é isso que vai gerar os seus pensamentos. Então pode ser que você olhe vai colocar ali no papel os ciclos que se repetiram e você fale assim, nossa, que esquisito. A sensação que sempre se repete é que eu me sinto presa. É que eu sinto um bloqueio, sinto uma barreira. Ok. Não julgue o que você sente. Porque a partir do momento que você percebe o que tem se repetido, você vai olhar de que crenças, que padrões, o que eu aprendi. A hora que eu volto lá atrás, naquela casinha que eu morei na infância, naquela casa, naquele apartamento, naquele sítio, naquele lugar, o que eu aprendi. E o que eu posso fazer diferente a partir daí? Para que eu possa criar uma nova realidade e para que essas crenças, esses padrões de pensamentos não sabotem mais a minha vida. Porque não é sobre o consciente, sobre o racional, sobre esses pensamentos superficiais de eu quero A, B, C e D. Mas sobre aquilo que tem feito você se sabotar e que lá na infância servia para te proteger. Trazer um exemplo prático. Uma pessoa que se cobra demais,
para ser perfeito, que não posso contar com ninguém. Lá na infância, muitas vezes eu numa estratégia de sobrevivência, porque na casa que você morava, você via o pai e a mãe brigando, via aqueles conflitos, via os sacrifícios, então pra eu não ser mais um peso, que é o que a criança sente, pra eu não ser mais um peso, pra eu não levar bronca, porque eu não tenho com quem desabafar, a estratégia de sobrevivência, a armadura que eu preciso é essa, só que na fase adulta isso atrapalha. E é essencial quebrar esses padrões. Então, como eu falei, o outro passo que você pode dar é começar a listar os ciclos que vêm se repetindo ou as sensações, a partir disso as crenças que você foi aprendendo para depois disso ressignificar. Eu vi que a Lu mandou aqui do Quero Saber Mais Sobre Isso, acho que é sobre o que eu trouxe, né, do Triângulo das Relações. Em breve faço uma live sobre isso, a gente trabalha sobre isso de uma forma profunda dentro da mentoria sistêmica. E o que acontece, gente? Tudo isso, esses padrões, todas essas percepções, a primeira coisa que é essencial olhar, o primeiro ponto para olhar para esses padrões, para essas crenças, o primeiro pilar, o primeiro degrau, a base, que não tem como fugir dele e vale para todos nós, é olhar para a relação com a nossa mãe. De uma forma do inconsciente, não do racional, não do eu sei que ela passou por isso, tá tudo bem, não. Lembra que eu fui falando dos pensamentos? Existe o racional, a superfície, pensa no iceberg. Tem aquela pontinha que tá fora, aquela ponta do gelo que tá para fora da água, tá para fora do que a gente vê de gelo ali, daquela água congelada. Só que a parte muito maior tá submersa. Com a gente funciona exatamente da mesma forma. E a relação com a nossa mãe é a nossa primeira relação. Su fui adotada, que eu atendo várias pessoas também que foram adotadas. Como que eu lido? Para que mãe que eu olho? Para mãe biológica, para mãe adotiva? É importante olhar para as duas. Porque a mãe ou a pessoa que você conviveu, né, dentro do ambiente, criou padrões de pensamentos também. Só que percebe que essa é a primeira relação? A mãe é a primeira pessoa que você começa a se relacionar. É a primeira pessoa que você recebe alimento para conseguir sobreviver. Então percebe que a partir disso você vai criando as primeiras crenças com relação à vida, com relação a se relacionar, com relação inclusive ao dinheiro, porque lá na infância, para você sobreviver, você recebia, por exemplo, o leite materno. Na fase adulta, o que é esse leite materno? O dinheiro, porque você faz dinheiro e através desse dinheiro que você fez, que pode ser que você tenha aprendido que é sujo, inclusive, que precisa trabalhar, através desse dinheiro você vai comprar o seu alimento para sobreviver. E aí, por que eu falo que não são as coisas bonitinhas? Vou trazer um exemplo meu. Eu achava que a minha relação com a minha mãe era linda. Era a coisa mais linda do mundo, era a coisa mais perfeita. Sempre fui extremamente apegada com ela. A hora que eu comecei a estudar, que eu fui entender, eu falei, caramba, não é não. Eu quero ser mãe dela. Eu quero que ela pense como eu. Eu quero tomar a frente e fazer as coisas por ela. Tem coisas que eu olho e julgo. E aí eu comecei a entender algumas coisas, comecei a ficar com raiva de por que aconteceu isso, por que ela não estava ali. Meu Deus, eu precisei ser muito forte, eu era uma criança. E aí você começa a entrar num ciclo de falar, nossa, olha como isso está conectado. Muitas vezes até os clientes, porque se você não cuida da sua relação com a sua mãe, aí o que acontece? Eu queria ser mãezona de todo mundo. A minha mãe teve síndrome do pânico, teve depressão quando eu era criança. A hora que eu fiz minha transição de carreira, na verdade já fazia, mesmo trabalhando na multinacional, eu fazia atendimentos, até eu fazer 100% da minha transição de carreira. O que acontece? Aquela criança que queria salvar a mãe, enquanto eu não cuidei dessa crença, o que eu queria fazer pelos meus pacientes, pelos meus clientes? Salvá-los. Dentro da empresa, da minha equipe, eu queria ser a mãezona de todo mundo. Então percebe como esses pensamentos, essas crenças que não são cuidadas, eu projeto em todas as áreas da minha vida.
Se eu sinto que, ai, minha mãe foi ausente, que faltou, eu não recebi carinho, tinha muitos irmãos, ou trabalhava e não sei o quê, a hora que você olha pro dinheiro, o que você tem? Medo de faltar. Existem pessoas que não conseguem olhar para a conta bancária porque eu não consigo, de uma forma inconsciente, não racionalmente, olhar para minha mãe do jeito que ela é. Acontecia comigo, eu nem percebia, porque eu queria que minha mãe fosse dentro daquilo que eu criei de expectativa, dentro daquilo que eu achava que era certo. E aí isso foi ficando cada vez mais pesado na minha vida. E aí o trabalho era pesado. Eu era promovida, fazia acontecer, mas era sempre pesado, até eu adoecer. Porque o registro que ficou lá atrás é, eu preciso fazer muito, eu não quero dar trabalho, eu não posso dar trabalho, eu não posso incomodar, eu preciso ser perfeita, porque quando eu sou perfeita, quando eu sou a melhor aluna, ainda eu recebo parabéns. O que acontece na fase adulta? Eu faço, sou promovida, recebo elogios, acho que ainda não tá bom o suficiente. A hora que eu tô parada, tô ali pensando no que eu preciso fazer, porque o ciclo de realidade que eu criei, a visão de mundo que eu criei precisa ser pesado, é difícil. Eu preciso fazer pelo outro, eu não posso receber, porque percebe, se eu queria de uma forma inconsciente ser mãe da minha mãe, olhava ela como frágil ou julgava ou qualquer coisa assim, como que eu vou olhar para a vida? Eu preciso fazer muito, o que ficou registrado? Eu preciso fazer muito para receber um pouquinho. E aí é a forma, lembra que eu falei? O que eu penso de uma forma inconsciente, o que está aqui embaixo do iceberg escondido, é aquilo que eu vou criar para minha vida. O que eu penso é o que eu vou transformar em ações, em escolhas, em comportamentos e que vão gerar resultados para minha vida. E que muitas vezes eu não vou fazer nada, eu não tive tempo, eu não tive dinheiro, eu não tive não sei o quê. Que é também uma ação, de acordo com aquilo que está aqui escondido. Percebe o quanto é importante trabalhar as crenças que estão registradas aí. Trabalhar, inclusive, essa primeira relação. Que às vezes a gente acha que tá tudo lindo. Ou até, vamos para um outro extremo. Não, senhor, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, teve ausência. Aí o que acontece? Você vai querer fazer o extremo oposto, na hora que você vê que você tá igualzinha. Você continua presa nesse padrão. De vai faltar. Faltou. E aí, o que você vai atraindo? Cada vez mais falta. Dentro da empresa, para quem presta serviços, para os profissionais da ajuda, terapeutas, médicos, enfermeiros, advogados, enfim. O que você vai atrair dos seus clientes? Pessoas que muitas vezes vêm demonstrar, falar, olha para isso aqui, ó, olha para essa dor, que vão te desafiar. Por quê? A realidade que você está criando é de acordo não com aquilo que seu racional deseja, que é bonito, que é legal, que é próspero, que é abundante, mas de acordo com aquelas gravações que estão escondidas. E que aí você precisa tomar consciência, ressignificar. Lembra que eu falei? Não é sobre o que aconteceu com você, porque o que aconteceu, aconteceu. E eu não tô falando que não foi doído. A gente tem processo, método e ferramenta para trabalhar isso. Mas é sobre o que você vai fazer a partir de agora com isso para criar uma nova realidade. Para que a partir de agora o trabalho não seja sinônimo de sacrifício, de contar os dias para chegar sexta-feira à tarde. Para que a partir de agora o dinheiro não seja sinônimo de medo, de brigas, Porque eu acredito que todos nós vêm de realidade que o dinheiro faz famílias se separarem, brigar, pais se separarem, traz rupturas, traz um monte de coisa. A partir do momento que você faz a escolha de olhar de uma nova forma e entra em ação para isso, você consegue quebrar esse ciclo. Porque nós estamos em uma realidade diferente. Antigamente não tinha nem como a gente estar aqui. Hoje eu consigo atender pessoas no mundo todo com um celular, com um computador, com Wi-Fi. Eu nem enxergo, não estou enxergando como que tá conectando a internet aqui, mas tá. Com os nossos pensamentos é exatamente igual. Com o que está escondido você não enxerga, mas está atuando nesse momento aí dentro de você.
E aí começa a perceber o quanto isso atua, percebe no seu corpo se tem alguma região que está desconfortável. Um nó na garganta, um negócio esquisito, um aperto no peito, a cabeça que começa às vezes doer, o corpo que começa a ficar inquieto. Por quê? É algo que você não enxerga, como o Wi-Fi, o 5G, mas que atua diariamente. E é essencial olhar para isso. É por isso que sou tão apaixonada pelo meu trabalho. Porque é uma transformação de vida, de carreira, de negócios. O meu convite é que você faça isso que eu fui trazendo aqui. Se permita, se agora às vezes você está no trabalho, está com gente perto, não conseguiu parar para se conectar com a casinha lá da infância, faça isso. Reserve um momento e sua mente vai te sabotar para você não fazer, porque se eu fizer isso, se eu colocar no papel os ciclos que se repetem, meu Deus, minha mente tá com o meu bonequinho falando, não, e se a gente for rejeitada de novo, se sente sozinho de novo, se não sei o que de novo, então vai te sabotar, isso não vai vir de uma forma consciente, então já tô te avisando, você vai se sabotar para não colocar isso no papel, coloque, fala para sua mente, eu entendo, fala para você mesmo, a hora que vier a autossabotagem, eu entendo que você tá querendo me proteger, mas agora eu já sei como lidar, e coloca no papel os ciclos, as crenças, e a partir daí como você vai fazer diferente. A gente vai trabalhar isso de forma prática. Esse primeiro degrau que eu falei, que é essa relação com a mãe, a conexão disso com a vida, com o sucesso e as dinâmicas inconscientes que regem tudo isso e que muitas vezes trazem insegurança, comparação, sensação que você pode conquistar mais, mas que tem algo que bloqueia, correria e tantas outras coisas, perfeccionismo. A gente vai trabalhar isso no domingo no nosso workshop Mãe, Vida e Sucesso. Vai ser ao vivo, ele é online. É importante que você esteja ao vivo, mas para quem se inscrever, a gravação fica disponível por 7 dias. E quando eu falo workshop, eu sei que muitas vezes vem, ai meu Deus, é um monte de conteúdo, ela vai ficar passando slide, não sei o que. Não! É um workshop sistêmico, é prática, é exercício. Aqui eu fui trazendo o que precisa ser feito. Fui trazendo consciência, que é o primeiro passo para qualquer mudança dentro da sua vida. Dentro do workshop, a gente vai trabalhar o como, a prática. Então vai ter exercícios, movimentos sistêmicos. Tanto é que assim que a pessoa faz a inscrição, eu já mando as orientações. Ó, separa papel e caneta, separe isso aqui, esteja em um ambiente tranquilo e tal. Por quê? É realmente prática. É uma vivência o que a gente vai trabalhar. Então, se você quiser garantir sua vaga, quiser mais informações para participar do nosso workshop, envia a mãe aqui por direct não, aqui nos comentários, ou finalizando a live, envia por direct para que você possa participar. E aí, com a gravação disponível, também você pode ver e rever durante esses 7 dias, porque como é algo muito profundo, a maioria das pessoas assiste mais de uma vez. Para internalizar, para colocar em prática, é algo simplesmente transformador, em que a gente vai trabalhar essas crenças, esses padrões de pensamentos, para que a partir daí você possa ter um novo olhar para a sua vida. Eu vi que a Lud mandou aqui. Lud, finalizando, já te passo as informações, tá? Você vai ver que a pessoa que entra no workshop não é a mesma que vai sair dele. É um momento que você fala, mas são, 9, 10, 11, meio-dia. Vai ser das 9 ao meio-dia, tá? 3 horas e já não vou sair a mesma, eu te garanto. Como dentro da mentoria. Isso, 2 meses de acompanhamento e parece que eu vivi 3 anos da minha vida, 10 anos. Sim, eu atendo pessoas que às vezes passaram por determinado processo por 10 anos. Seja um processo terapêutico, seja algum tipo de acompanhamento, por 10 anos. Que já tentou 500 coisas. E aí a gente começa a trabalhar e fala, eu não acredito que em tão pouco tempo eu resolvi algo que eu tava ali patinando há anos. Por quê? A gente vai pra raiz. E eu falo que na vida a gente precisa ser abundante sempre. E tanto na live, quanto nos workshops, e ainda mais nos atendimentos, porque precisa também ter o equilíbrio de troca, eu não entrego pouco. Eu entrego a mesa farta, mas é claro que é importante você vir de coração aberto e realmente com disposição, disposta a fazer diferente.
porque a mente vai sabotar. Só que eu te garanto que a partir do momento que você vai criando esse novo padrão, criando essa nova realidade, essa nova forma de olhar para a vida e não no superficial, de um jeito racional, mas no inconsciente, que é onde está sim a autossabotagem. A gente tem 10 tipos diferentes de autossabotagem, mas é onde também estão os seus talentos. Tem uma frase, eu não vou lembrar quem é o autor agora, mas que diz assim: na caverna que você tem medo de entrar, é onde estão os seus maiores tesouros. E qual que é essa caverna? É aqui dentro. A minha forma de não olhar para essa caverna porque eu tinha medo era me atolando de trabalho, de curso. Ai, mais um curso, mais um livro aqui. Não li todos eles e tem muito mais do que aparece aqui. Você leu todos eles? Isso não. Hoje em dia eu vou lendo aos poucos porque eu gosto de ler, anotar e colocar em prática. Não fico maratonando. Já fui dessa de maratonar. Você fica maratonando mais um curso, mais um livro, mais não sei o quê. Sabe o que isso te traz? Mais cobrança, exaustão, ansiedade, porque você tá acumulando. Você não tá absorvendo e internalizando. Por isso que eu falei no domingo, no nosso workshop, nos meus atendimentos, no meu método, é prática. Ah, isso, mas você não falou que tem a mentoria avançada, que você trabalha transição de carreira, potencialização dos resultados. Como que é isso, prática e só sentir? Não, existe estratégia. Lembra que eu falei? É razão e emoção. É tudo que eu tô sentindo que potencializa a minha vida, que pode me travar e colocar ordem. A emoção é como se fosse o mar, que vem com aquelas ondas, e umas ondas maiores, umas menores, e aí vai entrando a calmaria, a ordem na areia. É a gente integrar tudo isso, porque ambos existem dentro de nós. Só que muitas vezes a correria do dia a dia faz você ficar tanto na razão, que você não percebe que é na sua mentalidade que está a virada de chave para o seu sucesso, mas de uma forma plena. Porque o sucesso não é somente sobre dinheiro, sobre cargos, sobre postar fotos lindas nas redes sociais, mas sim como você está por dentro. Porque eu conheço pessoas que postam fotos incríveis, muitas vezes está em lugares extraordinários. Eu atendo pessoas de fora do Brasil que mudaram para lugares lindos, só que dentro está um vazio tão grande. Está trabalhando numa empresa sensacional, tem o seu negócio, mas dentro está doendo. E a mudança, o sucesso acontece através dessa mudança de mentalidade. O primeiro passo, um passo transformador para mudar tudo isso, a gente vai trabalhar no domingo no nosso workshop. Então, para garantir sua vaga, para saber mais informações, envia a mãe por direct. Lud, já vou mandar as informações para você no direct, então fica atenta lá. Coloque em prática tudo que eu falei nessa live, porque conhecimento sem prática se perde. É só mais uma coisa para você entulhando, sabe? De como que eu administro tudo isso. E aí vai fazendo você não conseguir prestar atenção nas coisas. Ai, mente tá voando, tô mais desastrado, tô mais isso aqui. Porque é um monte de coisa acumulada aqui pra você organizar. Coloca tudo em prática. E mais do que isso, vivencie tudo isso no seu dia a dia. Não é sobre a razão, é sobre o que está registrado aí dentro de você. O mundo que você acredita no seu inconsciente é a realidade que você vai criar. Que realidade que você tem criado agora para sua vida? É hora de se transformar. Gente, a grande virada de chave, a grande mudança que todos nós precisamos fazer para a nossa vida, que é urgente, que já deveria ter acontecido, mas eu sei que agora na época da inteligência artificial, um monte de gente começa a se preocupar, entrar em pânico com relação a trabalho, a isso e aquilo, a gente precisa aprender a voltar a ser humano. Voltar pra gente mesmo. E aí ninguém segura. Ninguém segura, porque você tá conectado com você. Ah, Lud, vou aguardar e me permitir ficar ansiosa por aguardar o workshop. Perfeita colocação. Vou falar rapidinho, aí a gente já finaliza com relação à ansiedade, gente. A gente ficar ansioso, a gente esperar por algo, é natural do ser humano. Como ter medo? O medo nos protege de um monte de coisa. E tá tudo bem que nem nesse caso, é uma ansiedade gostosa porque tem workshop. Ai, que delícia, vou viajar, que gostoso, não vejo a hora. Então, isso é essencial. Só quando aí é no excesso de toda hora eu tô
com a preocupação. Percebe a palavra preocupação? Comece a perceber as palavras. Estou me preocupando, ocupando o meu tempo, a minha mente, a minha energia com algo que nem aconteceu. Então tá tudo bem, o medo nos protege, o medo é um sinal de alerta pra gente olhar para algo que é novo, mas a partir do momento que você cria uma nova realidade dentro de você, que você cuida de você, você olha para o medo e fala: obrigada, mas a partir de agora eu posso quebrar esse ciclo, quebrar esse padrão e ter uma vida plena e com mais sucesso. Uma ótima tarde para vocês. Eu vou deixar essa live gravada e quero pedir aqui pra gente ter um equilíbrio de troca. Trouxe um conteúdo que eu tenho certeza que foi enriquecedor, foi realmente uma aula. Assim que tiver disponível a gravação da live, curte, comenta, compartilha com pessoas que também precisam desse conteúdo para ajudar a vida de mais pessoas. E a gente se vê domingo para colocar a mão na massa, para trabalhar de uma forma prática tudo isso que eu falei no nosso workshop. Combinado? Vou finalizar aqui. Então, para quem quiser mais informações e quiser garantir sua vaga, envia a mãe por direct. A gente se vê domingo às 9 horas da manhã, ao vivo, que aí vai ser por videochamada, eu vou conseguir ver o rosto de todos vocês. Tchau, tchau. Ótima tarde para você, ótimo almoço.